Oi, gente. Hoje é 30 de julho de 2021 e a gente ainda está fazendo os exercícios de como entender visualmente derivadas parciais. Só que eu queria dar uma introdução a respeito do que a gente vai ver depois, porque vocês vão começar a ver que existem várias notações para derivadas parciais e a próxima notação que a gente vai ver é muito compacta, é muito interessante e permite a gente entender um montão de coisas bem mais rápido. Só que a gente vai ter que tratá-lo com muito cuidado. Então, deixa eu dar uma introdução bem básica a isso. Primeiro, lembrem que a gente está falando de derivadas parciais. E por que elas têm esse nome? Elas têm esse nome porque também existem outros tipos de derivadas. Existem... Peraí, deixa eu só mudar a grossura da caneta. Aqui. Então, também existem as derivadas totais. E deixa eu explicar o que é isso. Lembrem desse truque aqui. Espera aí. Tá. Lembrem do truque em que a gente... Opa, peraí, desculpem, vou ter que mudar a grossura da caneta aqui também. Lembrem que a gente costuma pensar, em determinadas situações, que as variáveis variam juntas. Então a gente tem aqui... Não, deixa eu mudar essa curva para ficar mais parecida com esse exemplo. Então aqui eu estou sugerindo que a gente pense no caso em que y é igual a raiz de x, e a gente vai pensar que x e y variam juntos, no sentido de que toda vez que a gente escolhe um x, a gente tem um y correspondente. Então o y correspondente a esse x é esse aqui. E se a gente quiser falar de vários x diferentes, a gente dá nomes diferentes para eles, por exemplo, x0 e x1, e a gente dá nomes para os y que deixem claro de que x's eles vêm. Então, se a gente começou com x0 e a gente aplicou essa relação aqui, a gente calcula o y correspondente e chama ele de y0. Se a gente começou com x1, a gente calcula o y correspondente e a gente chama ele de y1. E a gente vai ter várias outras convenções de nomenclatura. Por exemplo, quando a gente escreve dx, a não ser que a gente fale alguma coisa extra, desculpa, delta x, isso vai ser x1 menos x0. E quando a gente fala de delta y, isso vai ser y1 menos y0. E vocês aprenderam a entender a derivada como limite, no sentido de que a gente vai fazer o ΔX diminuir, quando o ΔX diminui, o x1 anda para mais perto do x0, e aí, como consequência, o y1 também anda para mais perto do y0, e se a gente fizer o coeficiente ΔY sobre ΔX, a gente vai chegar exatamente ao coeficiente angular dessa curva daqui no ponto x0, y0. Tá? Então, isso aqui vocês viram. E vocês viram várias notações para isso também. A gente sabe que quando a gente define que f de x é raiz de x, se a gente diz que y é igual a f de x, ou y é igual a raiz de x, é bem comum a gente colocar isso no cantinho do gráfico. Então, a gente consegue falar dessa derivada nesse ponto aqui como sendo f' de x. E outra coisa importante é que para calcular a derivada num ponto, isso é tão importante que eu vou ter que escrever, tá? Para calcular a derivada num determinado x, a gente faz isso em dois passos. Primeiro, a gente calcula o caso geral. Então, a gente calcula... Caramba, desculpe, minha letra está horrível, tá? Isso é um calculamos. A gente calcula f' de x no caso geral. E depois a gente especializa.
Então a gente passa do caso geral para o caso particular. A gente vai ter exatamente a mesma coisa com as derivadas parciais. Então, deixa eu só fazer um comentário rapidinho aqui, depois eu vou detalhar ele. Se a gente diz que a nossa coordenada z é uma função de x e y, e a gente quer falar dessa derivada parcial aqui no ponto 4, 3, a gente vai fazer o seguinte. A gente primeiro vai calcular f de x. A gente primeiro vai calcular essa f de xy no caso geral, e depois a gente vai substituir esse x daqui por 4 e esse y daqui por 3. Tá? Então tem um monte de truques assim. Deixa eu contar para vocês o que vai fazer esses truques ficarem claros e qual é a notação que a gente vai começar a usar. E que tem que ser usada com muito cuidado e que a gente só pode usar ela como se ela fosse uma abreviação. Então, o primeiro caso que nos interessa é esse aqui. Eu vou tratar de 3 casos especialmente interessantes e acho que aí vocês vão conseguir ver a maioria das ideias. Então, o primeiro caso é em que y é uma determinada função de x. Aqui eu estou falando de um caso específico, só que aqui eu vou falar de algo um pouco mais geral, e eu vou fazer o desenho mais geral. E, além disso, z vai ser uma determinada função de y. Então, como é que a gente visualiza isso? A gente visualiza isso assim, ó. Aqui estão os eixos x, y e z. À medida que o x varia, o y varia também. Pode ser que seja uma curva dessas aqui. Então, digamos que aqui está x0, aqui está y0. Não, x0 e x1. E com isso a gente consegue y0 e y1 aqui e aqui. E aí, a partir do valor de y, a gente consegue o valor de z. A gente tem uma outra curva aqui, digamos que ela seja assim. Então, esse y vai para esse valor de z, esse y vai para esse valor de z aqui. Se a gente quiser, a gente pode pensar nessas coisas como sendo uma tabela, ao invés de pensar num gráfico. Então, a gente teria uma tabela no qual a gente poderia botar vários valores de x, vários valores de y, vários valores de z. Se a gente tiver um caso específico, como, por exemplo, y igual a x mais 4 e z igual a 10x, então vamos olhar alguns casos aqui, 0, 1, 2, a partir desse valor de x, o y vai dar 4, a partir desse ele vai dar 5, a partir desse ele vai dar 6, e aqui o z vai dar 40, 50 e 60. Mas vamos tratar do caso geral, tá? Então, no caso geral, x é uma variável qualquer, é um valor qualquer que a gente não vai especificar qual é, y vai ser f de x, e z, lembrem que z é g de y. Então, o z é g de y, só que y é f de x, e z vai ser f de x. Então, agora, para cada valor de x, a gente consegue o valor de z. E a gente consegue dizer que a partir de dois pontos x0 e y0, a gente tem valores... Não, desculpa, x1, y1. x1, y1. Não, x0 e x1, desculpa, que vergonha. x0 e x1. Então, a gente consegue esses valores dizer que são g de f de x0 e g de f de x1. E aí a gente consegue ver o que acontece quando o x varia. E Δx é essa distância daqui, e se Δx vai diminuindo, o x vai chegando mais perto, e o z vai chegando mais perto aqui. O z1 também vai chegando mais perto de d0. E aí a gente consegue pensar no que é Δx, que está variando, no que é ΔZ, que também está variando, e a gente consegue fazer esse quociente daqui. Então, agora, primeiro grande truque. Lembrem que quando a gente estava falando de derivadas parciais, a gente estabelecia, nos nossos principais exemplos, a gente tinha fzão, que era uma função de duas variáveis. A primeira variável se chama x, a segunda se chama y.
Então, quando a gente escrevia fzão de x, xzinho, xy, isso queria dizer que a gente estava fazendo a derivada na primeira variável daqui. E se a gente escrevesse fy de xy, a gente estaria falando da segunda derivada. Então, a gente vai ver que a gente pode usar uma notação parecida, mesmo nesse caso simples daqui. Então, y de x, desculpa, a derivada de y com relação a x vai ser isso aqui. A derivada de z com relação a y vai ser isso. A gente pode expandir isso aqui desse jeito. Isso aqui vai virar a derivada em x de f de x. Então, isso aqui vai virar f' de x. E isso aqui vai virar a derivada com relação a y de g de y, que é g' de y. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. O que seria a derivada de z com relação a x? Se a gente for bem porcalhão, a gente diria que isso aqui é o limite de ΔZ sobre ΔX. Quando a gente está falando de limite, a gente pode falar de d ao invés de delta, então seria ΔZ sobre... Não, desculpa, dz sobre dx. E agora vamos ser porcos de novo e vamos dizer que isso é dz sobre dy, e dy sobre dx. Então aqui a gente tem duas coisas que parecem frações, vamos fingir que elas são frações. Esse dy se cancela com esse dy daqui e a gente vai ficar com dz sobre dy. Então, reparem que essa notação daqui é uma notação curtíssima, que vai nos permitir fazer determinadas operações assim, que a gente vai ter que tratar como abreviações, tá? A gente vai ter que pensar em termos de ponto base, a gente vai ter que ver quando é que isso funciona e quando não, mas ela vai nos permitir pensar vários tipos de derivados de um jeito bem mais curto. A expansão disso aqui vai ser o seguinte, ó. Deixa eu tirar os cortes. Isso aqui vai ser f' de... Não, desculpa. A gente está aqui. Z é g de y, então essa derivada daqui é g' de y. E essa derivada daqui é f' de x. Só que y é f de x. Então, isso aqui, quando a gente expande, vai virar a regra da cadeia. Esse z de x daqui, que é a derivada de z com relação a x, vai ser a derivada em x de... Lembrem que z é g de y. E lembrem que y é f de x. Então, essa notação super compacta está nos permitindo pensar de um jeito geométrico, talvez, em determinadas abreviações para operações com derivadas. Quando a gente for olhar derivadas parciais, deixa eu apagar tudo isso e falar do primeiro caso de derivadas parciais que nos interessa. Então vamos olhar para esse caso aqui. A função fzão nos permite pegar valores da coordenada x e valores da coordenada y e calcular a coordenada z. E zx vai ser essa derivada parcial daqui. Zy vai ser essa derivada parcial daqui. E um dos truques que a gente vai usar é que a gente geralmente não vai escrever essas coisas daqui. Isso aqui é o lugar onde essa derivada está sendo avaliada e o default para isso é o ponto base.
Então lembrem que a gente viu um pouquinho sobre o ponto base, e se a gente tivesse truque do default sendo ponto base, então se a gente não escreveu o argumento do FY, isso aqui quer dizer que a gente está falando de FY no ponto x0, y0. Tá? Então, voltando, isso aqui nos dá os significados de zx e zy. A gente acabou de entender o que são essas coisas daqui. E agora, digamos que, além disso aqui, eu vou ter o seguinte. Lembrem que isso aqui nos dá uma superfície. Então, aqui está a coordenada x, aqui está a coordenada y, aqui está a coordenada z. A gente viu várias superfícies. Por exemplo, a gente estava vendo uma superfície na qual a gente tinha uma piramidezinha, e a gente estava fazendo várias contas oleométricas nela. Digamos que, à medida que o t varia, digamos que a gente tem uma trajetória aqui. Por exemplo, uma trajetória circular aqui. Não, deixa eu fazer uma coisa mais legal. Digamos que a gente tem esse círculo daqui, no plano xy, em t igual a 0 a gente está aqui, em t igual a π sobre 2 a gente está aqui, em t igual a π a gente está aqui, etc. Então, à medida que o t varia, a gente tem uma trajetória que anda só pelo plano xy, e a cada vez que a gente escolhe um valor de t, a gente tem um valor de x e um valor de y, e a partir desses valores de x e y a gente consegue um valor de z. E a gente pode se perguntar, o que acontece quando a gente varia o t um pouquinho? Quando a gente começa em t igual a 0, então, se a gente começou em t igual a 0, a gente vai estar no ponto x0, y0, e a partir dos valores de x0 e y0 a gente vai conseguir o z0. Agora anda para um outro ponto, pertinho do t0, outro instante de tempo pertinho dele. A gente consegue t1, chama esse ponto de t1, e as coordenadas x e y dele são x1 e y1, e a gente consegue uma coordenada z1. Isso a gente consegue visualizar em determinados casos particulares. Eu vou passar os exercícios para vocês, e aí vocês vão conseguir visualizar tudo direitinho. E aí, à medida que a diferença entre T0 e T1 a gente vai chamar de ΔT, e vamos ver o que acontece quando T1 se torna cada vez mais próximo de T0. Aí essa variação entre Z1 e Z0 também vai diminuir, e a gente pode pensar o que seria ΔZ sobre ΔT. E aí lembra o seguinte, quando ΔT for muito pequeno, ΔZ vai ser pequeno também, e a gente vai chamar isso aqui de dz sobre dt. E a gente vai ver que a gente pode calcular esse dz sobre dt desse jeito aqui. Ele vai ser zx, xt, mais zy, yt, onde isso aqui é uma derivada parcial, isso aqui é uma derivada parcial também, são os fx e fy que a gente estava vendo, e esse xt e yt são... bom, digamos que x seja h de t e y seja m de t. Então, isso aqui seria h', isso aqui seria m'. Então, isso, é incrivelmente confuso. O que a gente vai ver é que dá para a gente trabalhar nas duas linguagens ao mesmo tempo, e a linguagem formal, que o Bortolassi gosta, vai ter expressões enormes, e a outra linguagem, que é uma linguagem antiga, que eu chamo de notação de físicos, e que
matemáticos não gostam muito dela, porque tem algumas dificuldades para formalizar ela, vão ter expressões curtíssimas. E a gente vai trabalhar nas duas ao mesmo tempo, a gente vai aprender a fazer a tradução, e alguns problemas complicados vão ser muito curtos aqui e vão virar coisas enormes aqui. Enquanto a gente não tiver prática, essa anotação aqui, com as expressões enormes, vai ser o nosso modo de entender o que essas coisas querem dizer, e isso aqui vai parecer pura gambiarra. Depois que a gente tiver um pouquinho de prática, a gente vai começar a ver que essa aqui é super visual, desde que a gente saiba representar cada coisa graficamente, e aí a gente vai conseguir trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Tem um terceiro exemplo que eu quero mostrar para vocês, mas eu acho que só vale a pena explicar o terceiro exemplo depois que vocês tiverem feito os exercícios básicos disso e tiverem sabendo como fazer as contas disso, pelo menos em casos simples. Eu já tenho alguns exercícios preparados, então vamos aprender isso aos poucos.